Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, o seguinte: Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, quando de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Somente eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Somente eu escapei para trazer-te a notícia. Quando este ainda falava, veio o outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Somente eu escapei para trazer-te a notícia. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Somente eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo um período de incertezas e angústias em relação ao presente e ao futuro. Este vírus do Covid-19 chegou e impactou a vida da humanidade. E chegou tão próximo a nós já. Temos visto pessoas queridas que partiram, pessoas com um futuro, com uma história, com um projeto de construção de vida lindo, serem ceifados pela morte. Vimos pessoas queridas, pessoas importantes, perdendo as forças diante dessa ação maléfica deste vírus. Temos visto familiares sofrendo extremamente a dor de não poder socorrer o seu ente querido, sofrendo com falta de ar. Os hospitais lotados, os leitos que não comportam mais a quantidade tão grande de pessoas afetadas por esse vírus. E temos visto agora, ultimamente, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Que tragédia, que dor tremenda, que dor essas pessoas estão passando, outros que passaram. Que dor para as famílias ver os seus queridos entes sofrendo assim a perda da dignidade de não ter o oxigênio para respirar. Temos visto amigos, pessoas tão próximas. A gente percebe a dificuldade de falar por conta do comprometimento nas suas vias respiratórias. É terrível, é triste. E a gente olha para um lado, para o outro. Temos visto as autoridades sanitárias, os médicos, já em desespero porque não têm encontrado a solução para esse problema. E aí a gente pergunta: o que fazer? O que fazer para não desmoronar diante de tanta conturbação? Sem falar nos nossos próprios problemas pessoais, que continuam também, não é verdade? Mas a leitura bíblica de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, apresenta um personagem. O nome dele é Jó, um homem que enfrentou tragédias inimagináveis.
De um dia para o outro, ele perdeu todos os seus bens e todos os seus 10 filhos. Imagine que tragédia. Logo em seguida, ele ficou doente, com o corpo coberto de feridas terríveis, da cabeça até a planta dos pés. A sua própria mulher, diz as Sagradas Escrituras, chegou a lhe dizer, está em Jó 2, versículo 9, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. É desesperador, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, Jó foi capaz de fazer a declaração que consta no versículo em destaque. Outro exemplo é o do apóstolo Paulo em Roma, esperando a sua execução. E ele escreveu ao jovem e pregador Timóteo, está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele escreveu o seguinte: por esta causa, falando do Evangelho, ele diz, por essa causa, ou seja, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, também sofro, mas não me envergonho. Não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até o dia final. Nesses momentos de extrema dificuldade, nós precisamos tomar posse desta fé, desta confiança que o apóstolo Paulo nos deixa como legado aqui na Bíblia. E precisamos declarar, assim como ele fez em momento de extrema tribulação, quando ele disse, e eu preciso também repetir, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nós precisamos confiar a nossa vida ao Senhor, confiar a nossa história, confiar os nossos planos, confiar a nossa família, confiar tudo aquilo que tem importância para nós, confiar ao Senhor, colocar nas mãos do Senhor. E nesse momento de tão grande dor pela qual estamos passando, que nossas pessoas queridas estão sofrendo, precisamos declarar isso. Declarar que sabemos em quem temos crido e que temos a certeza de que Ele é poderoso para guardar aquilo que nós confiamos a Ele até aquele dia. O Senhor pode todas as coisas e o Senhor quer nos ajudar. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos restituir a força de lutarmos novamente, de enfrentarmos. Mas não podemos desistir. Nós não podemos baixar a cabeça. Não é o momento e nunca será, porque nós sabemos em quem temos crido.